18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos. Boa noite para você em 100,7. Juntos mais uma vez, começando mais uma semana, mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Olá, Carlão. Muito boa noite. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua audiência. Você também que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no @18horasnews. Boa noite, gente. Nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas na COP27. O Estado apresenta o Programa Estadual Carbono Mais de comercialização de créditos de carbono. Integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari pedem proteção internacional. Eles estão sendo perseguidos e ameaçados de morte por causa do trabalho de vigilância feito em reserva indígena. Primeiro dia de prova do Enem 2022. O Amazonas registrou o maior número de faltas do Brasil. 6:03, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Os destaques do dia você confere a partir de agora, juntos aqui no melhor Mix do Brasil, para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, no momento em que o Amazonas enfrenta uma nova escalada de casos de Covid-19, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificaram o surgimento de uma nova variante da Ômicron aqui no estado. A variante é uma sublinhagem da cepa BA.5, já conhecida, e pode ser responsável pelo recente aumento no número de casos da doença no estado. Carlão, preocupante. As descobertas feitas por pesquisadores da rede genômica Fiocruz foram divulgadas no sábado, agora dia 12. E o pesquisador Thiago Graf declarou que o Amazonas tem sido um território especial no monitoramento da Covid-19. Segundo especialistas, a descrição de mais uma variante reforça a importância do sequenciamento genômico e estudo contínuo da evolução do coronavírus. E as duas subvariantes recentes da Ômicron, BQ1 e BE9, compartilham algumas das mesmas mutações. Mas, segundo o pesquisador da Fiocruz, ambas não parecem provocar um aumento do número de casos graves. Pelo menos não que foi registrado nenhum caso grave até o momento. Karime, olha só, aqui no Amazonas, apesar do aumento do número de casos, a onda causada pela BE9 é menor que a da BA5 e muito menor que a da BA1. E o mesmo se observa para as hospitalizações por síndromes respiratórias agudas graves. No Amazonas, a onda de BE9 parece já ter inclusive atingido o seu auge e deve começar a diminuir em breve, segundo os pesquisadores. E nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, que explicou mais detalhes sobre essa nova subvariante. Vamos ouvir. A variante BE9, ela é uma sublinhagem da variante de preocupação Ômicron. A BE9, ela surgiu a partir da evolução de uma outra sublinhagem chamada BA5.3.1. Essa linhagem BA5.3.1, ela foi encontrada no Amazonas desde junho e ela começou a aumentar de frequência com o tempo. Então, no início, ela não carreava as mutações que hoje a fizeram ser designada BE9. Então, isso que chamou a atenção, ela acumulou 3 mutações muito importantes, uma mutação três mutações na spike, né? Uma deleção que leva à diminuição da resposta frente aos anticorpos, e outras 2 mutações que também ajudam a fugir do sistema imune, além de aumentar a capacidade do vírus se ligar na célula humana. Então, todas essas mutações, que inclusive são encontradas também na BQ1, fizeram a BE9 uma variante mais transmissível. 18 horas. As autoridades de saúde aqui do Amazonas estão preocupadas com o aumento de casos de Covid-19 no estado, mas descartam a necessidade do retorno do uso obrigatório de máscaras faciais. E, Carlão, hoje a preocupação maior é sobre o número alto de pessoas com esquema vacinal desatualizado. Karime, é uma preocupação. Isso porque nada menos que 90% dos internados com Covid-19 hoje em Manaus ou não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid ou estão com a vacinação atrasada, incompleta. Pois é, e repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto.
boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, mostrou que 96% dos pacientes hospitalizados por Covid nos últimos 14 dias não possuem o esquema vacinal atualizado. Nesse período, foram hospitalizados 157 pacientes. Desse total, 132 pacientes internados estão aptos a serem vacinados. 96%, ou seja, 127 pacientes, estão com o esquema vacinal desatualizado, incluindo a aplicação das doses de reforço. E 30%, o que corresponde a 39 pacientes, não tinham tomado sequer nenhuma dose da vacina. Com o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras, mas o Amazonas ainda não aderiu à recomendação. Por aqui, a principal recomendação das autoridades de saúde, segundo o secretário estadual Anwar Samad, é para que todos atualizem o esquema vacinal. 100 mil casos em janeiro desse ano. A gente já começa a perceber desde 10 de outubro um aumento no número de casos. Qual é a preocupação agora? A transmissibilidade ainda está baixa, mas é justamente quando a transmissibilidade está baixa que você tem que fazer uso da vacina. Então é a época de você se vacinar. Por quê? Mais de 1,5 milhão de amazonenses não tomaram as doses de reforço. Então não adianta quando os casos, se chegarem e podem chegar, pessoas correrem de novo. Aquela confusão de novo, como foi exatamente ano passado, de superlotar os postos de vacinação, ter que abrir postos de vacinação extra, filas intermináveis, inclusive com contaminações nas filas. Então, o alerta maior hoje e único é para que as pessoas atualizem o seu esquema vacinal. Na média diária de casos de Covid-19 nos últimos dias, o Amazonas se manteve na fase amarela de baixo risco de transmissão da doença. Ainda assim, a variação sinaliza um aumento na média diária de 135 para 137 casos, com o pico de 198 registrado no último dia 2 de novembro. Ao todo, foram 2.242 casos novos de Covid-19 registrados nas últimas 2 semanas. Em todo o Amazonas, mais de 1.600.000 pessoas estão com o esquema vacinal em atraso. Nos próximos dias, o estado deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir de 6 meses com comorbidade. Um lote de 28 mil doses do imunizante chegou ao Amazonas. A vacina Pfizer-BioNTech foi enviada pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, específico para a faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade. O secretário de Saúde, Anwar Samad, fez um reforço aos pais e responsáveis sobre a segurança dos imunizantes. Esta faixa etária ainda não estava com cobertura, com autorização para a vacinação, então a empresa Pfizer desenvolveu essa vacina justamente para aplicar nesse público entre 6 meses e quase 2 anos de idade. Existem comissões de cientistas, de gente muito preparada, que aprova ou não o uso de determinado imunizante. Esse imunizante foi aprovado nos Estados Unidos, foi aprovado aqui no Brasil, então está coberta pelos cientistas, pelas comissões especializadas nesse tipo de aprovação, está coberta de segurança. O uso da vacina para esta faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em setembro deste ano. No Amazonas, crianças acima de 3 anos de idade já têm indicação para iniciar o esquema vacinal contra a Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Lembrando que é importante que você tenha o esquema vacinal completo, que você tome as vacinas contra a Covid-19 e proteja também toda a sua família. Se você quer saber horário, sala de vacinação, tudo a respeito do serviço de vacinação aqui em Manaus, é só ir lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. Mix. Olha só, a Organização dos Estados Americanos pediu ao governo federal proteção para 11 integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E o motivo desse pedido? Eles estão sendo ameaçados de morte, Karine. Exato, Carlão. E é um pedido nacional, não como eu afirmei no início do programa. Eles estão pedindo essa ajuda da União, do governo federal. Eles estão sendo perseguidos e ameaçados de morte por causa do trabalho de vigilância na área da reserva indígena, onde foram assassinados o indigenista Bruno Araújo, o jornalista Dom Phillips. E a repórter Odinê Araújo explica essa história pra gente.
As lideranças indígenas Beto Marubo, Eliésio Marubo, Juliano Oliveira e Igisson Dias Castelo Branco, entre outros, são cabras marcados para morrer. O alerta é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entidade ligada à Organização dos Estados Americanos. De acordo com a entidade internacional, os integrantes da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, estão sendo perseguidos e ameaçados de morte por causa do trabalho de vigilância na área da reserva indígena, onde foram mortos o indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Don Phillips, assassinados em junho. De acordo com o líder indígena Eliésio Marubo, um dos ameaçados de morte, o grupo resolveu pedir proteção internacional para a liderança do Univaja, juntamente com os caciques do Vale do Javari, diante da omissão do governo Bolsonaro quanto à atuação de grupos criminosos na região. A ideia foi exatamente colocar o Brasil numa situação de comprovação de que continua sendo omisso com a questão da segurança do Vale do Javari, não só em relação à segurança como política pública, como também a segurança de pessoas. Depois que aconteceu o assassinato ali na região, algumas pessoas, entre elas eu, passei a receber ameaças constantes, né? E mesmo em colaboração com as autoridades, foi necessário que a gente buscasse os meios disponíveis para garantir essa proteção. Ainda conforme Eliésio Marubo, o pedido de proteção foi feito anteriormente ao governo brasileiro, mas o grupo não teve nenhum retorno. O pedido de proteção do grupo de indígena e a omissão do governo federal em atender ao pedido repercutiu negativamente no mundo inteiro. A OEA, Organização dos Estados Americanos, alegou em sua recomendação ao governo brasileiro grave risco e contexto de violência na região do Vale do Javari. A entidade solicitou ao governo Bolsonaro a proteção à vida de 11 membros da Univaja e apontou que o grupo está inserido em um contexto de violência e assédio, o que representa um grave risco à integridade física dos indígenas. É o que relata o assessor jurídico do Univaja, Yura Marubo. E isso é demonstrado através de relatórios e denúncias claras que são enviadas às instituições brasileiras. No entanto, a demora é um dos causadores do grande problema. O Estado brasileiro, como sempre digo, deveria estar presente para fazer o seu trabalho, de forma permanente, contínua em nossa região. E por conta dessa falência das instituições brasileiras, principalmente neste governo, o crime organizado ele aumentou de forma muito mais do que significativa. As ameaças às lideranças da Univaja são orquestradas por criminosos ligados ao tráfico de drogas, mineração e pesca ilegais e ao aumento das atividades de grupos armados, segundo Yura Marubo. E, consequentemente, as pessoas, os agentes públicos que trabalham frente a esta invasão indiscriminada sofrem todas as formas de intimidação e ameaça, que é o caso da morte de Maxwell, o caso da morte do nosso companheiro Bruno e também do jornalista Dominique. Então, isso demonstra que a OEA simplesmente está demonstrando, através do seu entendimento, que o Brasil erra muito e que os agentes públicos que ali estão devem ser protegidos, principalmente aqueles que trabalham diretamente com as organizações criminosas que ali estão. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 16 minutos, você no melhor mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia, você conferindo aqui até às 7 da noite. Os amazonenses vão ter amanhã o último feriado do ano, hein? Olha esse detalhe, hein? Num dia de semana, é claro. Nesta terça-feira, 15 de novembro, é comemorado o dia da Proclamação da República. Depois disso, as datas, Karine, comemorativas caem todas no final de semana, aí, ó. Pois é, Carlão, assim como o Dia da Consciência Negra, que vai ser no próximo domingo, dia 20, que é feriado em alguns estados e municípios, incluindo Manaus. O Natal, 25 de dezembro, cai
cai neste ano num domingo. E o Réveillon, a passagem do ano, vai ser comemorado de sábado para domingo. E para esta terça-feira, além de aproveitar aí o feriado, é importante ficar atento para saber o que vai funcionar ou não, ok? A repórter Nathalie Moraes conta pra gente esse detalhe. Os 133 anos da Proclamação da República são comemorados nesta terça-feira, dia 15 de novembro. E por ser um feriado nacional, o comércio em geral sofre uma alteração. A maior parte dos serviços terá uma alteração nos horários de atendimento. A maioria dos shopping centers aqui de Manaus, por exemplo, só abrem às 2 da tarde. O comércio no centro da capital, por exemplo, abre às 9 da manhã e fecha às 1 da tarde. Durante o feriado, as agências bancárias ficarão fechadas. Na quarta-feira, o atendimento ao público volta a acontecer normalmente. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, contas com vencimento para esta terça-feira, 15 de novembro, poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem cobrança adicional de multa e juros, já que a data é feriado nacional e não é considerada dia útil para operações bancárias. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, todas as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde aqui na capital funcionarão normalmente durante o feriado, em plantão de 24 horas. A Polícia Militar do Amazonas também manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população amazonense para a prestação de socorro. Os acionamentos devem ser feitos pelo 193. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. E a previsão neste feriado é de trânsito tumultuado. Isso porque estão sendo programadas algumas carreatas e manifestações políticas. Vamos saber mais detalhes sobre toda essa movimentação da política local com a Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Então, será que o engarrafamento vai ser como no último feriado de finados? O que a gente pode esperar para amanhã? Boa noite. Bom, Karime, com base, inclusive, como você comentou, no último feriado, a gente já está prevendo o que pode acontecer amanhã, dia 15 de novembro. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Existe já uma mobilização para que o ato de amanhã, manifestação, do feriado aí da Proclamação da República, seja uma das maiores, inclusive. Circula um vídeo, inclusive, que está chamando a população para a saída, numa carreata às 15 horas, às 3 horas da tarde, da Avenida das Torres. Se você estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube e o Instagram, vai poder acompanhar agora o vídeo. Vamos acompanhar, então? Dia 15 de novembro, o Brasil vai parar. Vem aí a maior manifestação de todos os tempos em Manaus. Dia 15 de novembro, mega carreata e manifestação. Saída às 15 horas no Espaço Via Torres, com destino ao Comando Militar da Amazônia, CMA. Se você é contra o comunismo e o socialismo, saia da sua casa e junte-se conosco. Mega carreata e manifestação. Deus, pátria, família e liberdade. 18 horas. Bom, acompanhamos aí o vídeo da chamada para essa manifestação de amanhã. Se comenta também que os membros da Igreja Universal foram chamados para uma caminhada pela Constantino Neri até o Comando Militar da Amazônia. Agora imagina uma carreata saindo da Avenida das Torres, uma caminhada pela Constantino Neri, mais a aglomeração em frente ao Comando Militar da Amazônia. Dá para imaginar como vai ficar o trânsito na cidade da amanhã, Karime? Vou nem sair de casa. Bom, eu entrei em contato com a assessoria do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Em nota, o Instituto informou que desde sábado está mantendo o monitoramento na área da manifestação em frente ao CMA. Ficou definido em conversa com os representantes da manifestação a retirada da barraca que estava no meio da via, assim como a retirada também da fila dupla de carros. O IMMU determinou a liberação de 3 faixas na via para a fluidez do trânsito.
Os agentes vão cumprir aí a mesma tarefa de monitorar o trânsito naquela área, mas será preciso aí a presença, né, da polícia para garantir a integridade física dos agentes. Inclusive, alguns agentes já relataram que foram ameaçados pelos manifestantes. Ou seja, não é uma manifestação pacífica, como o grupo comenta. Até os jornalistas já foram várias vezes ameaçados por lá e expulsos do local da manifestação. Eu solicitei nota do comando da Polícia Militar do Amazonas, mas até o fechamento desta edição eu não tive resposta. Eu solicitei também do Comando Militar da Amazônia novamente, não tive resposta. Bom, o general Aquiles Furlan Neto, chefe do Comando Militar da Amazônia, ele tem sido cobrado, né, por autoridades. Inclusive, nós relatamos já aqui no programa 18 Horas que o senador Omar Aziz havia cobrado um posicionamento dele. Bom, segundo informações de bastidores, ele não estaria de acordo com a situação que está ocorrendo em frente ao CMA. O comandante ele não tem respondido à imprensa porque recebeu determinação de Brasília, do alto escalão. Então, a culpa desse caos em frente ao Comando Militar da Amazônia, bom, pelo menos o que se comenta nos bastidores, não seria do comandante. E dentro da corporação, muitos militares também não estariam satisfeitos com a situação ali no local. Inclusive, alguns militares que teriam aí optado em votar em Lula estão sendo chamados de melancia, viu? Verde por fora, mas vermelhos por dentro. Karime Carlão. Artemis, olha só, hoje o secretário de Meio Ambiente, o Eduardo Taveira, que está inclusive representando o governador Wilson Lima na COP27, apresentou o programa estadual Carbono Mais, de comercialização de créditos de carbono. Além do lançamento oficial na COP27 no Egito, foi assinado também um acordo de cooperação, não é isso, Artemisa? Conta mais pra gente aí detalhes sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O que está acontecendo lá no Egito, na COP, Artemisa? Sim, Carlão, hoje, como você disse, foi o lançamento, né, na COP27, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e o Amazonas está participando do evento dentro dos pavilhões da Zona Azul. E o que significa esses pavilhões da Zona Azul? Significa que o estado do Amazonas está nas zonas principais da COP27. E hoje, inclusive, foi apresentado o programa de carbono, como você disse, com a entrada do estado no mercado de carbono. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, ele representou o governador Wilson Lima, do União Brasil, na COP27, e ele está com uma comitiva de autoridades daqui do Amazonas. Vamos ouvi-lo? Ao todo são 800 milhões de toneladas e a gente lançou oficialmente o programa aqui na COP. Além dessa agenda, existem reuniões bilaterais ocorrendo. Foi assinado hoje um acordo de cooperação com a WCS para que a gente pudesse, nas unidades de conservação, trabalhar novos mecanismos financeiros usando os serviços ambientais, além de carbono. Isso é muito importante, que é uma meta do governo do estado, essa questão de precificação dos serviços ambientais, ou seja, uma maneira de valorizar a floresta em pé. E a nossa expectativa é que a gente possa avançar na negociação de carbono. 18 horas. Ouvimos então o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, sobre o encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP27, na quarta-feira. O secretário comentou que o governo do estado pretende aí buscar parcerias com o novo governo. O evento de quarta com Lula será chamado de Carta da Amazônia. Mas hoje os governadores da Amazônia já se reuniram, inclusive, na COP27. O governador do Pará, Helder Barbalho, fez inclusive a primeira participação dentro do painel Financiamento Climático, papel da cooperação internacional para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia.
Os debates ocorreram na agenda do consórcio Amazônia Legal da COP27. Barbalho destacou, inclusive, a importância do financiamento climático para a aceleração do desenvolvimento de baixo carbono na Amazônia brasileira e falou sobre os desafios do consórcio em frear aí os problemas ambientais mais urgentes. Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, aumento de casos de Covid no país entra na pauta da equipe de transição do governo Lula. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h27, nós vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta terça-feira, dia 15, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 94%. Olha, o Rio Negro mantém o seu ritmo de cheia. De ontem para hoje subiu mais 13 centímetros, elevando o nível no Porto de Manaus para 18 metros e 1 centímetro. 18 horas. O Amazonas fica em terceiro lugar na lista de recorde de desmatamento no mês de outubro, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Pará, inclusive, foi o estado que mais desmatou, seguido aí do Mato Grosso e do Amazonas. O mês fechou com mais de 900 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. O desmatamento bateu mais um recorde no mês de outubro na Amazônia Legal, que corresponde a 59% do território brasileiro e é formado pelos estados do Acre e Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O sinal de alerta é porque foram desmatados no mês passado, aqui na região, 904 quilômetros quadrados, um recorde para o mês na série histórica de desmatamento que começou em 2015. Os números foram divulgados pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, na última sexta-feira. Para a gerente de ciências da organização não governamental WWF Brasil, Mariana Napolitano, esses números são muito preocupantes. O cenário na Amazônia nesse fim de ano é bem preocupante. Outubro fechou com mais de 900 quilômetros quadrados devastados no bioma, um valor bastante elevado, similar ao que é o ano passado, mas também o maior valor da série histórica do DETER desde 2015. Isso também mostra um desmatamento acumulado para esse ano, entre janeiro e outubro, de cerca de 9.500 quilômetros quadrados, um valor muito elevado. O Pará foi o estado com maior área de alerta de desmatamento, 435 quilômetros quadrados. Em seguida vieram Mato Grosso, com 150 quilômetros quadrados desmatados, e o Amazonas ficou em terceiro lugar no ranking dos estados que mais desmataram em outubro. Foram 142 quilômetros quadrados de área desmatada no estado. O Amapá foi o que menos desmatou. Foram 12 quilômetros quadrados de mata destruída. Se em outubro o alerta foi o desmatamento, nesse mês de novembro, as queimadas já são preocupantes, de acordo com a gerente de ciências do WWF Brasil, Mariana Napolitano. O que tem assustado bastante, especialmente agora nos 10 primeiros dias de novembro, é a quantidade de queimadas, especialmente em alguns estados como Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Em alguns desses estados a gente tem valores de queimadas nesses 10 primeiros dias 10 até 20 vezes maior do que a média histórica dos últimos 10 anos para a região. Era algo que a gente de alguma forma já esperava, nesse cenário pós-eleições, uma disparada desse nível de queimadas. A gente sabe que a queimada está muito associada ao desmatamento, também à limpeza de terrenos, muitas vezes por meio de atividades ilegais. Ainda conforme a representante do WWF Brasil, tem sido registrada uma corrida desenfreada nos crimes ambientais nesses últimos meses do governo Bolsonaro.
existe essa corrida agora, né, para devastar tudo o que se pode nesses últimos 2 meses desse governo. Além disso, por meio da imprensa, foi noticiada uma redução, uma paralisação das atividades do ICMBio, né, que faz parte do controle dessas queimadas, especialmente em algumas áreas protegidas, como as unidades de conservação, por falta de verbas, e aí esses números tendem a se intensificar ainda mais, um cenário que não é normalmente o que acontece no mês de novembro, né? O mês de novembro é um mês em que as queimadas começam a reduzir no bioma Amazônia por conta das chuvas, né? Então é realmente um cenário de uma devastação acelerada, bem preocupante. O 18 Horas tentou ouvir o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Também tentamos ouvir a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, mas o secretário Eduardo Taveira está participando da COP27 no Egito e não atendeu nossa reportagem. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h33. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Mais uma edição do 18 Horas. Daqui a pouquinho, olha só, o Enem 2022. O Amazonas teve a maior taxa de faltas do país no primeiro dia de provas, hein? Esse é o nosso assunto em instantes. 18 Horas. E o volume de serviços no Amazonas cresceu 1,5% em setembro em relação a agosto e ficou acima da média nacional. E Hector Silva traz mais detalhes a respeito desses números. O volume de serviços no Amazonas no mês de setembro cresceu 1,5% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, PMS, divulgada na sexta-feira, dia 11, pelo IBGE. Segundo o coordenador de divulgação do censo no Amazonas, Adjalma Nogueira, em setembro de 2022, frente ao mesmo mês de 2021, o índice apresentou alta de 9,9%. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o setor de serviços do estado cresceu 9,3%, na comparação com o mesmo período do ano passado. E no acumulado dos últimos 12 meses, o setor acumula alta de 8,0% no estado do Amazonas. Mesmo em relação ao mesmo mês do ano passado, a atividade teve um ótimo desempenho, o que colaborou para manter os acumulados do ano e dos últimos 12 meses bem acima da inflação e superior às outras atividades econômicas, indústria e comércio. A boa performance da atividade de serviços é resultado das vendas localizadas em diversas áreas. A nível nacional, identificamos informação e comunicação, serviços prestados às famílias e profissionais administrativos e complementares. Com a média móvel positiva e a aproximação das festas de fim de ano, os próximos meses são de boas expectativas para os serviços, o que pode vir a confirmar o grande momento que vive a atividade aqui no estado. A alta de 1,5% no volume de serviços do Amazonas em setembro foi a 10ª maior entre as unidades da federação. As maiores altas foram as de Roraima, com 7,4%, Sergipe, com 6,4% e Alagoas, com 5,1%. E as maiores quedas foram as do Rio Grande do Norte, com menos 3,0%, Paraná, menos 2,3% e Rondônia, menos 1,6%. No Brasil, o volume de serviços cresceu 0,9% na passagem de agosto para setembro. Em relação a setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7% em todo o país. No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos 12 meses passou de 9,0% em agosto para 8,9% em setembro, mantendo a trajetória descendente iniciada em abril de 2022, que estava em 12,8%. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, esse novo aumento de casos de Covid-19 no país passou a ser prioridade da equipe de transição do governo Lula, Cadu, é isso mesmo? Realmente o Brasil voltou ao estado de alerta praticamente, né? Boa noite. Boa noite para você, boa noite Carlão, boa noite ouvintes do programa 18 horas. O reforço da vacinação contra a Covid-19 é uma das prioridades da equipe de transição do governo. Primeiro, a equipe de saúde vai avaliar, diante dos números crescentes de casos de Covid-19 e o surgimento de novas cepas da Covid em Manaus, a quantas anda o programa de vacinação contra o vírus, né? A gente sabe que o programa perdeu bastante força nos últimos meses. Com o fim do decreto de emergência pública, o Ministério da Saúde reduziu o volume de recursos para a compra de vacinas. E olhando nesse contexto, os especialistas, né, querem discutir a necessidade de acelerar a vacinação em todo o país, incluindo as doses aplicadas em crianças e adolescentes, que é um dos problemas já identificados pelo grupo temático da área de saúde. Analisando o atual cenário, Karime, que envolve a compra de vacinas de um lado e a campanha de vacinação de outro, o futuro governo vai definir o recurso que vai ser necessário para concluir a imunização da população. A estimativa é que o governo deva investir 23 bilhões de reais para tentar colocar a casa em ordem, não só na parte de vacinação, incluindo aí a poliomielite, mas também a recomposição das farmácias do sistema do SUS, do programa, a recuperação do programa Mais Médicos, a retomada do Farmácia Popular, que ficou fora do orçamento público da União. Então, toda essa situação, esse recurso de 23 bilhões, estão tentando alocar a PEC da transição, né, que é uma outra batalha que vai ser enfrentada nos próximos dias, mas não se sabe, querem apenas aí o Bolsa Família a R$600. Vamos acompanhar se o recurso para a saúde vai entrar nessa PEC. Então vai ser uma batalha, né? Imunizar a população. A gente sabe que, lamentavelmente, parte da população não se vacinou e nem vacinou os próprios filhos por razões ideológicas, por não acreditar na eficácia da vacina. Mas, de qualquer forma, a vacinação contra a Covid-19 está como alta prioridade na equipe de transição do governo. Outra prioridade da equipe de transição, Karime, são a saúde indígena e a renovação dos contratos de gestão dos hospitais federais e de santas casas em todo o país, porque várias instituições de saúde estão às vésperas de encerrar os contratos com o governo e correm risco de terem o repasse de recurso federal suspenso no ano que vem. Karime, ainda falando de transição de governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin segue trabalhando na composição do time de transição de governo, dos grupos técnicos que vão fazer aquele pente fino do atual governo e ajudar a estabelecer as diretrizes para o próximo governo, né? Hoje, ele anunciou aí a criação de outros grupos técnicos e uma lista extensa de nomes que vão fazer parte das equipes técnicas e temáticas. Importante dizer que a equipe de transição vai ter, ao final, 50 pessoas, mas o número pode ser ainda maior devido ao grande número de voluntários que vem se apresentando. Então vamos acompanhar aqui alguns destaques que eu separei para vocês. Hoje foi anunciado o grupo de esporte, Karime, que vai ter entre os membros aí a ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o tetracampeão Raí. Ambos aí super apoiadores da campanha de Lula durante a campanha e o segundo turno. O grupo de cidade vai ter o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que disputou a última eleição, que perdeu, que é uma importante liderança no estado de São Paulo e dentro do PSB. Tem também o prefeito de Recife, João Campos, que é uma família tradicionalíssima política do estado do Pernambuco, e a cantora baiana Margarete Menezes. Na educação, destaque aí para a convocação do presidente do programa Todos pela Educação, Priscila Cruz. Também foram criados, Karime, os grupos de infraestrutura, cultura e juventude, além de um subgrupo dedicado à infância, que vai ficar dentro da equipe de direitos humanos. E o grupo de segurança, e o grupo que vai atuar, que vai observar a parte da segurança pública, ainda não foi criado.
Isso deve acontecer ainda essa semana. Por isso, o nome do senador Omar Aziz ainda não foi anunciado por Geraldo Alckmin. Então vamos ficar de olho nessa situação também. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viajou, vai participar lá da COP27 no Egito. E antes mesmo, olha só, de embarcar aí já rolou uma polêmica aí por conta do jatinho que ele usou para viajar, Cadu. Conta aí esse bastidor aí. Prato cheio para a oposição, né, Carlão? Essa pode ser a primeira crise do futuro governo. O governo mal começou e já vai começar em crise, né? Tem que tomar cuidado com essa situação. Lula já está em São Paulo, né, onde segue viagem para o Egito, onde vai participar da COP27. Ele vai acompanhado de alguns assessores, incluindo a futura primeira-dama, a Janja, né? A viagem vai ser a bordo de um jatinho de 54 milhões de reais que pertence ao empresário José Seripieri Júnior, conhecido na Operação Lava Jato como Júnior da Qualicorp. Pois é, esse empresário já foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. E para ser solto, ele teve que fazer delação premiada e pagar a multa na bagatela de 200 milhões de reais. E agora ele é dono de uma outra empresa, a Q Saúde. Então ele decidiu, ele vai, segundo o Geraldo Alckmin, ele vai para a COP27 fazer não sei o quê. Ele decidiu dar uma carona para Lula e sua equipe. É uma carona, na verdade, Caronex. Júnior ele é esse empresário, né, o Júnior, ele é um dos principais aliados de Lula. Inclusive foi ele quem articulou a aproximação de Lula, quando era candidato, com os grandes empresários do setor do comércio e da indústria. E Geraldo Alckmin falou sobre o assunto hoje à tarde, durante aquela coletiva de imprensa que anunciou os nomes da equipe de transição. Vamos ouvir um trecho da fala dele. A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então ele também vai participar da COP, está indo junto. Então não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, aliás, estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. 18 horas. A gente acompanhou a fala do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a respeito dessa carona, né, que levou o Lula e comitiva e alguns amigos ali para a COP27 lá no Egito. Um jatinho de luxo, não é isso, Cadu? Eu não sei o que me chama mais atenção nessa fala de Geraldo Alckmin, se é a calma dele ou se é a desculpa que ele deu. Eu não sei o que é pior. Mas, Karime, a área desse empresário, do Júnior da Qualicorp, é saúde. Mas eu não sei qual o motivo pelo qual ele vai para a COP27, né? Por isso que a imprensa não engoliu essa desculpa de Geraldo Alckmin. É importante dizer que tem um grupo de brasileiros já lá na COP27 discutindo o meio ambiente, entre eles aí a ex-ministra do meio ambiente Marina Silva, e pelas redes sociais aí a discussão está bastante ampla. Esse grupo aí do pré-governo aí já está bastante envolvido em todas as discussões envolvendo a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente. Mas esse fato, Karime, tira um pouco do brilho que envolvia a ida de Lula à COP27. Bolsonaro não vai. E quem vai no lugar dele é o ministro Carlos França, de Relações Exteriores. Então, Lula teria todo o protagonismo de um presidente eleito, né? Mas agora, aqui no Brasil, essa polêmica, ainda mais envolvendo o empresário preso na Lava Jato, pode afetar todo o ganho, o dividendo político desse evento. Tudo errado, né? O certo seria ter fretado o avião e os custos serem pagos pelo partido. Mas nos bastidores, alguns assessores disseram que Lula foi alertado sobre isso, mas ele não se importou e decidiu viajar assim mesmo a bordo desse jatinho. Então vamos aguardar e ver o final dessa história, né? Karime. Exato. Falar em polêmica, Cadu, para terminar, teve barraco em Nova York, né, Cadu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram hostilizados por bolsonaristas em Nova York. Conta pra gente mais sobre essa confusão e ainda por conta dos resultados das eleições aqui para a presidência, Cadu. Isso mesmo, Karime, um grupo de bolsonaristas radicais
fica lá em Nova York, resolveu cercar os ministros do STF que estão participando de um encontro empresarial na cidade de Nova York. Os principais alvos foram os ministros Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Luiz Roberto Barroso aparece sendo seguido por uma mulher na rua. E nesse vídeo dá pra ver o ministro do STF entrando numa loja, assim, meio que fugindo, e dá um recadinho pra ela, né, dizendo, olha, não seja grosseira. Então ele entra na loja, a mulher, tá fugindo por quê e tal, meio que acuado, né, pra tentar fugir da situação. Qualquer palavra que ele proferisse, ele ia ser duramente atacado, né, então a melhor alternativa para ele realmente foi sair fora daquela situação. Então, e Alexandre de Moraes estava jantando com a mulher quando ele foi acuado por um grupo de bolsonaristas. Eles invadiram o restaurante e começaram a filmar o Alexandre de Moraes jantando com a esposa. Ele ainda se levantou, esboçou que ia para cima do homem que estava filmando, mas ele acabou sendo contido pelas pessoas que estavam ali. Os seguranças agiram rápido, tirando aí esse manifestante bolsonarista. E também sobrou para o ex-presidente Michel Temer, né, que foi hostilizado quando ele chegava no hotel. Então, não sobrou para sobrou esculhambação para todo mundo aí. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, publicou uma nota de repúdio dizendo que, abre aspas, a democracia fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com os atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. Fecha aspas. Esse encontro empresarial, Karime, está reunindo, né, em Nova York, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e o ex-presidente Temer. O assunto foi democracia, né? E Alexandre de Moraes, em sua fala, em seu discurso, falou sobre as ações que ele vem realizando no combate às fake news, que estão tentando até agora deslegitimar o resultado das eleições. Então vamos ouvir o que disse Alexandre de Moraes sobre esses grupos radicais que atuam nas redes sociais e também na imprensa. Vamos ouvir. Esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. Sob o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia, o que se pretende é corroer a liberdade nos seus 3 pilares. Uma vez que essas redes sociais, essas pessoas supostamente pertencentes à imprensa acabam se misturando com a imprensa séria, com a imprensa tradicional. No momento em que essas pessoas, esses supostos jornalistas, supostos influencers, se misturam com a imprensa tradicional, hoje grande parte da população não sabe mais o que é notícia verdadeira ou o que é notícia fraudulenta. Isso vai corroendo a própria imprensa tradicional. E essas milícias digitais, essa desinformação, atacam o segundo ponto, o sistema eleitoral, que é a base da democracia. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a respeito dessas notícias falsas e da disseminação dessas notícias falsas, né, Cadu? Exatamente, como ele disse, né, notícias falsas. Sim. Que vêm se misturando com as notícias verdadeiras e acabando se misturando ao que existe, né? O leitor acaba não sabendo o que é verdade ou não. Isso é fato realmente. Agora, Karime, aqui em Brasília, as manifestações estão em andamento, né? Dando sequência aí à fala da Artemisa Gadelha, falando sobre aqui em Brasília, né? As manifestações estão crescendo com o apoio dos empresários que estão ajudando a manter os grupos acampados em frente ao quartel-general do Exército. Eles estão recebendo café, almoço, janta, banheiro químico, tudo. Por causa do feriado de amanhã, o governo do Distrito Federal fechou quase que totalmente o acesso à esplanada dos ministérios, que dá acesso aos prédios do STF e do Congresso Nacional. Os grupos bolsonaristas estão se mobilizando para fazer uma motociata seguida de uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Então amanhã deve ser um dia movimentado aqui em Brasília por causa das manifestações. E para a gente finalizar, Karime, a Procuradoria-Geral da República, liderada pelo senhor Augusto Aras,
anunciou o desembarque de qualquer manifestação antidemocrática, ao concluir que o relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização das eleições não apresenta fato concreto que justifique a abertura de uma apuração sobre as urnas eletrônicas. Então, pouco a pouco, as manifestações vão ficando sozinhas, na esperança apenas de uma manifestação do presidente Bolsonaro, que está bem difícil de acontecer. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. No Amazonas, teve a maior taxa de faltas do país no primeiro dia do Enem. Total de 43%. Quase metade dos inscritos não fizeram a prova neste domingo aqui no estado. E na modalidade virtual, a taxa de faltas foi ainda maior, 54,6%. Isso segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Karime, o percentual de abstenção no estado neste ano foi maior do que no ano passado, que chegou a 46% no primeiro dia de prova. O repórter Hector Silva conta pra gente aí mais detalhes sobre esse primeiro dia de Enem. Quase metade dos participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 no Amazonas faltaram ao primeiro dia de prova. A primeira prova foi aplicada no domingo, dia 13. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o estado registrou a maior taxa de faltosos do país. No Amazonas, dos 79.066 inscritos no formato impresso do exame, 44.932 pessoas, o equivalente a 43,2%, não compareceram aos seus locais de prova. Na modalidade virtual, a taxa de faltosos foi ainda maior e mais da metade dos candidatos, 1.048, o equivalente a 54,6%, não realizou o primeiro dia de prova. Para o professor de cursinhos preparatórios Vitor Hugo Aguilar, o alto percentual de abstenção registrado no estado, na sua opinião, se deve ao nervosismo dos candidatos e também aos locais de provas definidos pelo INEP. Essas abstenções, quando a gente observa, ela se dá por alguns fatores. Bom, o primeiro, eu suponho, se tratar da distância. As escolas, os endereços inacessíveis ou desconhecidos por parte dos candidatos que moram longe. Como as grandes cidades, elas apresentam zonas muito distantes umas das outras, e eu suponho, que não exista uma logística, os alunos não fazem próximo das suas residências. Isso é constatado tanto no ensino público quanto no privado. Então, um menino que mora na Zona Leste, ele tem dificuldade para conhecer uma escola lá nos Cafundéus, por exemplo, da Centro-Oeste, ou da Centro-Sul. Ele ignora, ele não conhece. Aí isso justifica o atraso. Outro motivo também se dá pela própria desistência consciente. Ou ele desiste porque ele não se preparou, ele não estava apto, ele não se sentia apto a realizar esse exame, a essa prova. E aí ele viu, digamos assim, no cenário de alunos que estavam se preparando mais, e ele também acabou desistindo. Após a aplicação da primeira prova, o INEP abre um prazo para os participantes solicitarem a reaplicação. O pedido pode ser feito para os 2 dias de prova ou só para um dia, de acordo com a necessidade de cada participante. Os estudantes inscritos que faltaram no primeiro dia de Enem 2022 podem fazer as provas do segundo dia no próximo domingo, 20 de novembro. A participação servirá, no entanto, apenas para autoavaliação, não permitindo que o candidato concorra a uma vaga em universidades públicas. Nesses casos, o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, no próximo domingo, dia 20, acontece a etapa final do exame com provas de ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Lembrando que esse ano o horário foi unificado em todo o país com Brasília, hein? Aqui em Manaus os portões fecham ao meio-dia, detalhe. 18 horas.
Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite é de chuva rápida. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 69% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e 90%. 18 horas. Esporte. Gente, a Copa já chegou, acabou, não tem jeito, acabou a eleição, agora tá todo mundo falando de Copa do Mundo. Falta o quê? Menos de uma semana, Rapidinho. porque domingo, dia 20, começa oficialmente a Copa do Mundo e a FIFA publicou nas redes sociais dela fotos, gente, foto de ruas enfeitadas. Adivinha que cidade está lá representada? É isso aí, Manaus. Manaus está lá maravilhosa, linda, toda enfeitada, numa publicação das redes sociais da FIFA. Quem conta mais sobre esse assunto aqui ao vivo, vai conversar com a gente agora, é o repórter Hector Silva. Hector, muito legal, né, ver as imagens, as ruas aqui a rua aqui de Manaus representada no site, nas redes sociais da FIFA, né, Hector? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix Manaus. A FIFA, então, deu destaque em seu Twitter para a cidade de Manaus no domingo, dia 13. A postagem até a tarde de hoje tinha mais de 21 mil curtidas e quase 3,5 mil retweets. Retweets, para quem não sabe, é o nome que se dá à publicação na rede social Twitter, rede social essa de Elon Musk. Muitos desses retweets eram de amazonenses. As 4 fotos publicadas no Twitter são da mesma rua, como você bem falou. Trata-se da Rua 3, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Rua essa que é muito famosa e teve um destaque ainda maior durante a Copa do Mundo de 2014, quando Manaus sediou 3 jogos da Copa do Mundo FIFA que aconteceu aqui no Brasil. Eu conversei mais cedo com o Ezequiel Filho, ele que é professor, morador do bairro Alvorada e um dos organizadores dessa linda ornamentação. Vamos ouvi-lo. O propósito, o objetivo, né, o nosso legado, que nós queremos, na realidade, é transformar a Rua 3, a Rua da Copa aqui na Alvorada, num espaço democrático da cultura, né? A Alvorada é conhecida pelo futebol, nós temos as nossas danças juninas, as quadrilhas juninas, que são campeãs em todos os lugares que passam. Agora nós estamos em uma outra vertente, a questão cultural. Nós estamos transformando a rua, a partir desse ano, a Rua 3, a Rua da Copa, no espaço que nós vamos estar trazendo o teatro, a dança, artes circenses, isso para a apresentação. Nós não vamos trabalhar, ou seja, produzir, no caso, pessoas, mas nós vamos produzir eventos onde possa consagrar essas manifestações culturais e que elas possam estar se apresentando na Rua da Copa no decorrer de todo o ano. 18 horas. Pois é, vimos aí então o Ezequiel Filho, que falou um pouco sobre a representatividade dessa rua e o legado que ela quer deixar, principalmente a partir dessa Copa, com eventos aí que vão percorrer durante todo o ano. E Karime, não é somente essa rua em Manaus que está ornamentada, são várias ruas. Inclusive, teve um edital esse ano da Manaus CUT, que é uma secretaria municipal, a Secretaria Municipal de Cultura, que contemplou 10 ruas de Manaus, oferecendo serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo FIFA 2022. Uma dessas ruas foi essa rua que a gente citou, a Rua 3, lá no bairro Alvorada. Essa tradição começou aqui em Manaus na Copa do Mundo de 1982. Essas grandes ornamentações, elas são comuns. Você mesmo tinha até falado aqui comigo na redação, né? Que lá no Rio de Janeiro também muitas ruas também são ornamentadas. Mas quando a gente é criança, Brasil, toda a rua, né? Aqui em Manaus também. No Brasil, a gente o Carlão desenha, também, pinta, que é de São Paulo, também conhece muito bem isso. Mas aqui em Manaus, 1982 foi o boom disso. Começou tudo ali na Rua Santa Isabel, no bairro Vila da Prata, e já se passaram 40 anos desde que uma ornamentação para uma Copa do Mundo chamou atenção e aí levou a outras ruas da cidade de Manaus também a fazerem ornamentação durante o evento. É isso aí, muitíssimo obrigada, Hector, pelas informações. Boa noite. Obrigado, boa noite.
Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, em todo início de governo são apresentadas propostas para o desenvolvimento da Amazônia e a sensação é de que as propostas são esquecidas ao longo do tempo. Os índices de pobreza e a miséria na região acompanham os índices de grilagem, roubo de terras públicas e o desmatamento ilegal. A região sofre com questões socioeconômicas como educação, segurança pública e infraestrutura que não são resolvidas. As consequências são drásticas para quem vive na Amazônia, ainda mais para os seus povos originais. São 30 milhões de brasileiros que desejam ser incluídos em um ecossistema econômico moderno e justo, que exigem ser ouvidos nas decisões estratégicas para a região e principalmente esperam o fim do atual modelo econômico predatório que condena a Amazônia ao atraso e tem a esperança em um modelo de futuro que atraia investimentos e crie oportunidades ligadas ao avanço da economia global. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.